Olá, estamos de volta com Cidade em Foco para debater a mobilidade urbana em São José. Vamos ouvir a opinião daqueles que enfrentam o problema de ir e vir todos os dias. Eu sou morador daqui da região da Vila Ema e utilizo muito esse espaço para minha mobilização, para utilizar para ir em bancos, farmácias, até mesmo para passeios durante a semana e final de semana. A minha maior dificuldade que encontro é o espaço, mas eu acredito que já com a linha azul, poucas áreas de estacionamento, eu acho que fica muito difícil criar um espaço exclusivo para a circulação do ciclista. Então a minha pergunta é saber se existe algum planejamento, algum estudo que possa estar resolvendo essa situação. Eu, como motociclista, tive que vender minha moto por não ter espaço. Depois do corredor de ônibus ficou inacessível. Você vai e disputa mais ainda, já disputava antes, disputa mais ainda com os carros, que diminuiu o espaço. E corredor do ônibus, pelo menos aqui na Avenida Ademar de Barros, não tem como andar. E como motorista, eu de carro que eu sou agora, tive que vender minha moto, já falei. Então, como motorista de carro, não tenho ser bem, principalmente nos horários de pico. E com esse transporte VLT, pode ser que melhore, pode ser que piore. Onde vai ter o espaço? Se o corredor de ônibus já afetou bastante os motoristas, com esse novo transporte, será que melhora? Bom, eu, como usuário de ônibus, pego ônibus todos os dias, pego até 3, 4 ônibus por dia, eu achei legal, achei que ficou muito bom, separar o ônibus dos carros. Acho que fica mais rápido, ficou melhor mesmo. Mas eu queria saber desse ônibus sobre trilho, é ônibus ou é trem? Tem alguma diferença? Ele vai atingir os bairros ou vai ficar só no centro? Creio eu que esse VLT teria uma boa colocação em São José dos Campos, servindo as áreas onde tem mais pessoas se movimentando para indústrias e tal, Eu gostaria de saber se agora dessa vez vai sair esse VLT, porque a cidade tem estrutura para isso. Já foi prometido o trem-bala, não saiu. Foi prometido o fura-fila, não saiu. E agora, será que vai sair esse VLT? A cidade tem estrutura para isso? Tana, um dos apontamentos foi de um ciclista que reclama da falta de investimento em ciclovias. Aliás, a cidade tem cerca de 70 quilômetros de ciclovias, mas elas ainda não estão interligadas. O que a prefeitura vem fazendo para mudar esse cenário? O plano de mobilidade urbana, ele requer uma preocupação muito grande com o pedestre e o ciclista, Ele, na hierarquia viária, eles são os principais atores desse espaço. A Secretaria de Transportes já iniciou projetos voltados à bicicleta, que são a interligação dessas ciclovias, e o pensar na ligação entre as regiões, região sul ao centro, região norte ao centro. Existe uma equipe da Secretaria de Transportes que já vem desenvolvendo os projetos de interligação e o projeto de bicicleta pública, que será implantado na cidade. E com isso nós já estamos pensando as rotas cicláveis. O que é a rota ciclável? É a rota segura para a bicicleta, seja ela com ciclovia, ciclofaixa, para o ciclista conseguir interligar. Então essas estações serão implantadas na região, inicialmente na região central, estender um pouquinho para a região norte e oeste, e aí a pessoa poderá utilizar essas bicicletas num espaço já previamente tratado a sua infraestrutura. De forma prática, essas obras, essas novas ciclovias, quando elas devem ser contempladas? Olha, as ciclovias elas já estão, tem algumas ciclovias que estão em construção, que estão em manutenção, mas eu acredito que nos próximos 6 meses, de 6 meses a 1 ano, a gente já tenha as ciclovias funcionando. Legal. Professor, o pedestre, o próprio ciclista, como é que ele deve ser visto dentro desse plano de mobilidade mesmo? Qual que é a importância que deve ser dada, por exemplo, às ciclovias? A gente está falando de um novo transporte rápido de massa, mas e essas ciclovias? Como é que a gente tem que pensar o interligamento delas com esses outros modais e com
toda a mobilidade? Então, na questão de mobilidade, a preferência deve ser do pedestre e da ciclovia em primeiro plano, não é? Para isso, é preciso que a cidade se volte para esse controle de cruzamentos, onde você tem a travessia de pedestre conflitando com a travessia do automóvel. As bicicletas também. Então, é preciso que seja direcionado nesse sentido, propiciando que haja segurança nesses deslocamentos. As ciclofaixas já é uma proteção boa, as ciclofaixas devem ser usadas na região onde o conflito é menor e onde você tem interferência muito grande, tem que ser a ciclovia, porque senão o ciclista não tem a proteção necessária, né? E mais do que essa infraestrutura, né, realizada por pedestre e por ciclista, sempre pensar que esses projetos eles têm que ser interligados, sempre conectados. Conectar a bicicleta com o transporte público, com o espaço para pedestre, né? Então, a gente pode imaginar uma pessoa saindo da sua casa com a bicicleta, indo até um terminal, guardando a bicicleta num bicicletário e continuar a sua viagem com o ônibus. E na volta fazer a mesma coisa, né? Então é sempre imaginar na integração dos modos de transporte na cidade. Ainda sobre essa questão de espaço, um outro morador apontou, ele era motociclista e passou a ser motorista. Trocou a moto pelo carro, mas disse que também não fez um bom negócio. A questão que ele aponta é o seguinte: desde a implantação dos corredores exclusivos, né, no final de julho, eu perdi uma pista, né, ele fala, por conta dos corredores exclusivos. E ele aponta o seguinte: se vier um transporte rápido de massa, um VLT, um BRT e tal, eu vou perder mais uma pista, e daí? Né? Eu queria que o Dié comentasse, na sequência a Tana complementasse para falar um pouco desse cenário. Bem, eu acho que primeiro trocar a moto pelo carro, ele fez um bom negócio, ele ficou mais seguro, né? Exatamente. Realmente, eu acho que o que é preciso ter, né, esse transporte de massa de alta capacidade, ele tem que ser algo que atraia, né, o usuário, né? Eu tenho certeza que, em havendo um transporte que ofereça dignidade, que ofereça conforto para o usuário, ele deixa assim o veículo em casa, não é? Eu acho que essa é a proposta, né, de você buscar alternativas para o transporte público de massa, não é? Como solução ou quase solução para o problema das malhas viárias das grandes cidades, das médias cidades. Eu queria fazer uma observação sobre esse tema que ele está falando. A questão da circulação de motocicletas e os sistemas dos automóveis, no Brasil tem uma conotação diferente. Em outros países, a motocicleta é um veículo como o automóvel. A gente não vê os motociclistas no meio dos automóveis ou interferindo no trânsito dos automóveis. Ele é como se fosse um automóvel, apenas que ele está sobre duas rodas. E aqui nós temos esse problema do motociclista interferir junto do tráfego dos automóveis, passando entre carros, e que aumenta com isso muito o índice de acidentes, porque uma hora ele vai colidir com o automóvel e a coisa geralmente é um acidente grave, né? Entendi. Então, só para complementar aí essa colocação. Eu costumo dizer que nós não perdemos uma faixa do carro, nós ganhamos uma faixa para o transporte público, né? Inclusive, o ônibus hoje tem o seu corredor exclusivo, mas o carro também tem o seu corredor exclusivo. E pela lei, né, o que a gente vai ter que começar a repensar nessa reforma agrária do espaço público é a seguinte forma: 1/3, a gente tem que dar equidade no espaço. A equidade é a igualdade nesse espaço. Então, os atores que vão utilizar esse espaço, em primeiro lugar, serão os pedestres e os ciclistas, né? É 1/3 daquele espaço destinados a eles, 1/3 para o transporte coletivo e 1/3 para o transporte individual. E como isso acontece hoje? Quando nós implantamos os corredores, né, parte desse espaço, né, que os motoristas do individual reclamam ter perdido, nós tiramos e, né, demos ao transporte coletivo. Então, nós ganhamos essa faixa para o transporte coletivo. Quando for implementado as ações para os ciclistas,
parte desse espaço terá que ser destinado ao ciclista e aos pedestres, né, com o alargamento das calçadas, a criação da ciclovia. E aí que está a mudança, né, do conceito que as pessoas têm, né, de achar que o espaço público é do meu carro, eu quero estacionar o meu carro, e aí tentar repensar as formas de deslocamento, né? A pessoa sim poderá ir com o seu carro, mas talvez parar num estacionamento, num bolsão, para integrar no transporte público, para fazer o seu deslocamento a pé ou mesmo de bicicleta. Tânia, me corrija se eu estiver errada, mas hoje o transporte individual de carro, ele ainda é mais utilizado que o próprio transporte público. Sim. Né? E eu queria que o vereador comentasse como é que a gente faz o cara deixar o carro em casa e pegar o transporte público. Veja bem, eu vou insistir na tese de que o transporte público, né, em nossa cidade, em vários municípios, né, ele é um transporte que desrespeita o cidadão. Hoje? Entendeu? Hoje é um transporte desrespeitoso. Não é? Você bota lá 80, 100 pessoas dentro de um ônibus, você coloca 6, 8... É quase assim impossível, mas é 6 pessoas por metro quadrado, 7 pessoas por metro quadrado, exprimido dentro do transporte. Dessa maneira, jamais o cidadão vai deixar o seu veículo, entendeu, para pegar um transporte público. Então nós estamos discutindo que é preciso melhorar, entendeu, modernizar esse transporte público de massa, né? Para que o cidadão ele tenha uma justificativa para dizer, olha, hoje vou deixar o meu veículo, o meu automóvel em casa e vou usar esse transporte público, porque eu tenho, vou ter dignidade, vou ser respeitado, eu vou pagar e vou ser respeitado, né? Porque hoje você paga, entendeu? Você paga um preço que, na verdade, as empresas não correspondem, não é? O lucro pelo lucro e o desrespeito do ser humano. Então, é preciso mudar, entendeu? Essa tendência, é preciso mudar esse conceito. Agora, professor, que mudanças são essas que o vereador está apontando, que são necessárias para atrair esse usuário do carro para o transporte público? Que ônibus é esse? Que transporte é esse? Eu acredito que o vereador hoje conhece bem, ele estuda a cidade e o que acontece é que o motorista tem a falta de um veículo num nível o mais próximo possível do que ele tem com seu automóvel. Quando for oferecido a ele um veículo nessa modalidade, é muito mais econômico para ele se deslocar no transporte público do que no transporte individual. Ele não tem riscos de acidente, ele não tem desconforto, porque o outro veículo vai proporcionar a ele um conforto semelhante, e a comodidade de ser uma viagem mais relaxada, pode inclusive fazer uma leitura durante os deslocamentos. Isso favorece muito até a qualidade de vida dele. De maneira que, vamos dizer assim, evoluindo o transporte público para esse nível, com toda certeza, não só economicamente, mas do ponto de vista de qualidade, ele vai preferir o transporte público. Ainda sobre essa questão do transporte? Ambientalmente, né, é muito melhor. Falando dos riscos, né, não corre o risco de multas, etc. E tal. E a questão de segurança também. Uma questão muito emblemática, né, nós fizemos uma escolha anos atrás, né, pelo automóvel. E as facilidades para o automóvel hoje são incríveis, né? Uma pessoa pega o seu carro, em 12 minutos ela atravessa a cidade, ela tem uma via para ela estacionar, ela tem sistemas semafóricos que dá fluidez no trânsito. Por enquanto. E não se foi pensado ao longo desses anos o como melhorar o transporte, né, urbano da mesma forma. Então nós avançamos muito pouco na área de transporte público, né? As linhas que estão aí hoje, né, o nosso sistema hoje é muito antigo, né, bem antigo, são linhas que saem de uma região. Às vezes a gente tem, por exemplo, a Avenida Andrômeda com sobreposição da linha, tem 17 linhas atendendo o mesmo corredor, e você tem uma quilometragem maior, excessiva, né, que não precisaria
está no seu dia a dia. Então, a reestruturação do sistema de transportes, ele vem exatamente para isso, para a gente redesenhar e para trazer um transporte mais atrativo para as pessoas. Para a gente encerrar esse bloco, um outro tema bastante apontado pela maior parte dos nossos entrevistados foi esse transporte rápido de massa. Né? Até uma das entrevistadas, ela fala, é ônibus, é um trem, vai atingir os bairros só da região central, vai para a periferia? Eu acho que é melhor só nas zonas industriais da cidade. Né? Existe de fato estrutura, né? Espaço para implantar? Eu acho que a gente já comentou um pouco sobre isso até, mas para a gente concluir, Tana, fala um pouco sobre isso. É um ônibus, é um trem? Como que a prefeitura estuda todos esses modais e assim, vocês têm um prazo para definir qual o modelo ideal e também como é que vai ser a participação da população? Vocês já realizaram uma audiência pública? Pretendem realizar novas? Como é que fica? Olha, o mais importante, né, que é o projeto que já iniciou, é o projeto dessa reestruturação. Né? Nós estamos fazendo em parceria com o IPLAN, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento da cidade, para a gente fazer esse redesenho. Né? Então, tem uma equipe da Secretaria de Transportes já pensando, né, já trabalhando nesse projeto, e a gente tem que imaginar que o transporte público, ele vai ter que permear toda a cidade. Né? Ele vai ter que ser atrativo e ter capilaridade, né? Para que as pessoas consigam sair das suas casas, né? E pegar um transporte público com qualidade, não superlotado, né? Como acontece todos os dias em toda a região do mundo. A gente tem que tentar amenizar. Mas o mais importante é que quando você faz o estudo e você cria dispositivos como uma faixa exclusiva do ônibus, né, que você tira o ônibus do uso misto das vias, né, do uso com aquele conflito com o carro, você consegue cumprir os horários. Agora, você já dá confiabilidade, né? Aí a questão do estudo do transporte rápido de massa. A tecnologia a ser utilizada, né, se for o VLT, o veículo leve sobre trilhos, ou o BRT, isso está numa fase bem conceitual ainda, né? Os estudos estão sendo aprimorados para realmente fazer a escolha certa para a cidade. Legal, obrigada. Nós faremos mais um intervalo e voltamos em seguida para falar mais sobre a mobilidade urbana. Não saia daí.